Sim, um sonho de Deus plantado aqui em Cascavel, assim como nós temos várias outras igrejas aqui nessa cidade que são também sonho de Deus, porque Deus sonha com a igreja. Igreja não é um templo, igreja não é uma placa, igreja não é uma estrutura. Igreja são as pessoas que creem em Jesus, e independente da congregação onde estão, elas servem apaixonadamente, elas amam profundamente, e elas creem piedosamente nesse Cristo que morreu por nós na cruz. Então, essa igreja aqui é sim um sonho de Deus. E existem muitas outras igrejas nessa cidade que também são sonho de Deus. E assim, irmãos, assim nós continuamos crescendo, nós continuamos desenvolvendo. E assim nós queremos crescer cada vez mais. Porque como foi dito aqui, só crescemos na unidade. Só crescemos quando estamos juntos. Só crescemos quando trabalhamos juntos. A IL não é um lugar onde alguém trabalha. Não é apenas um lugar de profissionalismo religioso. A IL, ela não se localiza nesse endereço. Ela vai para casa, ela vai para o trabalho, ela está andando na rua. Porque a IL não é esse templo. Somos cada um de nós aqui nessa igreja. Muito obrigado. Deus abençoe você. E eu gostaria de compartilhar ainda hoje com você uma mensagem. Você já desanimou? Você já se entristeceu ou pensou em desistir? Não só pensar em desistir a respeito de muitas coisas que acontecem na vida, ou de um projeto, ou de um plano, ou de um sonho, mas desistir da própria existência, desistir da própria continuidade. Muitas vezes isso acontece, isso é comum na vida das pessoas. Em um tempo como o nosso, onde depressão e doenças psicossomáticas, elas evoluem com tanta velocidade, se tornando o mal do século, nós sabemos que muitas vezes as pessoas se encontram sozinhas em meio à multidão. Se encontram desanimadas e muitas vezes desesperadas. Parece que aquela velha história da luzinha no fim do túnel não aparece. Né? Não aparece. Parece que nós chegamos diante daquele abismo e não tem ponte. Não tem ponte. Nos enganaram, não tem ponte. Né? Parece que nós não vamos conseguir melhorar. E aí uma pergunta muito comum é aquela velha pergunta: e agora, Deus? E agora, Deus, o que fazer? E agora, Deus, como resolver? E agora, Deus, o que o Senhor vai fazer? Muitas vezes as pessoas me perguntam: você, como pastor, você desanima? A minha resposta é meio complicada, porque não é a resposta que muitas vezes as pessoas esperam. As pessoas esperam muitas vezes aquela resposta: nunca, a minha fé é sempre robusta e infalível. Não. Como diz o salmista, muitas vezes quase resvalaram os meus pés. Desanimar é normal e talvez umas 2, 3 vezes eu já experimentei o desânimo por ano, assim, sabe? Por ano a gente passa por isso. É comum, é normal, eu desanimo, você desanima. E é por isso que eu quero compartilhar com você algo que Deus, Ele compartilhou comigo. Algo que Deus secretou ao meu coração. Que é a respeito da sua grandiosidade e de uma visão gloriosa acerca de quem Ele é. Isso pode ser e deve ser o verdadeiro fator motivador do coração humano. E eu quero falar hoje à noite para você sobre o Deus que age. O Deus que age. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, lá no capítulo 43 do livro do profeta Isaías. Capítulo 43, o livro do profeta Isaías.
Diz assim, Isaías, capítulo 43. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá. Em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entrega-os, e ao Sul não retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, de todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, e os povos se ajuntem. Qual deles predisse isto, e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar as suas testemunhas, para provarem que estão certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, não haverá nenhum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde dos dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Esse é o Deus que age. Deus começa a conversar com Isaías aqui, em um momento muito crítico, em um momento muito complexo na história de Israel. Ele começa falando sobre Jacó, falando sobre Israel, e tanto Jacó quanto Israel aqui não são nomes simplesmente de pessoas, mas são representações de uma nação. Jacó é o patriarca da nação de Israel. Israel é o nome que Jacó recebeu de Deus, porque Deus mudou o nome dele, e a nação então ganha o nome do próprio patriarca que é Israel. Então, quando Deus está falando a Jacó, Deus está falando a Israel, Ele está falando aqui a uma nação, Ele está falando sobre o povo escolhido. E aí, esse povo estava passando por um sério momento político, um grave momento de perigo iminente. O reino de Israel havia sido dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte havia sido levado cativo para a Síria. A Síria é um dos povos mais terríveis na arte da guerra, na arte da conquista. Havia invadido o reino do norte, destruído aquele povo, levado o povo cativo para a Síria, e agora eles serviam como escravos, principalmente na grande capital, a Síria de Nínive. E Deus começa a falar com Isaías, a falar com seu servo. Você está no reino do sul. Por enquanto você está seguro. Por enquanto está tudo bem. Mas, Isaías, vai chegar um tempo em que toda essa estrutura política mundial vai começar a mudar. O mapa político vai começar a mudar. E agora uma nova superpotência está surgindo. Uma nova superpotência está nascendo lá no Oriente, lá na Babilônia. Essa superpotência
vai se levantar contra a Síria, o império assírio, vai conquistar a Síria, depois vai chegar em Jerusalém, vai destruir Jerusalém e vai levar todo esse povo cativo, vai levar todo esse povo como escravo para a Babilônia, porque esse povo tem andado longe de mim, porque o coração deles tem andado longe de mim. Isso vai acontecer em Isaías. E Isaías, claro, como qualquer profeta que ouve de Deus aquilo que está para acontecer, uma situação séria, calamitosa, a situação vai se agravar de tal maneira que quando a Babilônia, alguns anos depois, invade Jerusalém, Jeremias, o próximo profeta, vai escrever o livro de Lamentações, chorando, porque ele está vendo o terror que abateu em Israel, porque as mães, por causa da fome, da desgraça que se abate a nação, e a necessidade do alimento, agora precisam se alimentar da carne dos próprios filhos, que haviam morrido de fome, e para não morrerem, elas precisam se manter através da carne dos próprios filhos. É uma situação terrível que vai se abater naquela nação. Isaías, como qualquer profeta, fica com o coração apertado, fica com o coração destruído, desanimado. Mas Deus começa a segredar algo ao coração dele. Ele começa a falar: olha, Isaías, fica tranquilo. Isso vai acontecer sim, mas não é para sempre. Não é para sempre. O meu povo não sofre para sempre. Não sofre para sempre. Ele vai falar para Isaías: Isaías, eu sou Deus. Eu estou dizendo a você, eu estou falando para Israel, eu estou falando para essa nação, fica tranquilo, quando você passar pelas águas, momentos difíceis que estão chegando, isso não vai submergir você, não vai acabar com você, você não vai morrer afogado. Ainda que você passe pelo fogo, você não vai queimar em brasas, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque esse é o segredo da nossa relação com Deus. Não é a ausência de problemas, mas a companhia no meio dos problemas. Ele fala: porque eu estarei com vocês. Os problemas vão vir, mas eu estarei com vocês. Eu não vou abandonar o meu povo. O Deus que age não é aquele que age nos livrando de tudo, mas é aquele que age passando conosco tudo o que nós precisamos passar. É o Deus que ele permite que Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda na Babilônia, acabem indo para a fornalha de fogo, mas quando eles são jogados, quando os três são lançados naquela fornalha, e o rei olha lá para dentro, Nabucodonosor, o grande imperador, percebe que existem 4 pessoas, e ele diz: um é semelhante ao Filho do Homem, ou seja, um tem a aparência de Deus, e quando saem apenas os 3 lá de dentro, do meio do fogo, sem nenhum cabelo chamuscado, aquele homem precisa reconhecer que o Deus deles é Deus em cima no céu, é o Deus que reina sobre todo o cosmos. É o Deus que permite que Daniel, amigo desses 3, acabe indo para a cova dos leões. E lá na cova dos leões, ele fecha a boca daqueles leões, e os leões, durante a noite, ficam com fome. E no outro dia, quando o rei chega, desesperado, fala: Daniel, por um acaso, Deus a quem tu continuamente serves, pode livrá-lo da fúria dos leões? Ele levanta a mão e diz: vive, ó rei, o Deus a quem continuamente sirvo, fechou a boca dos leões. A promessa de Deus não é não passarmos por problemas, é que Ele estará conosco. É o Salmo 23, que nos orienta e que nos mostra a presença constante desse Deus agindo em nós, através de nós e por nós. Porque Ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele está falando: eu vou passar, eu posso até passar, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu estás comigo. Então esse é o início desse texto que nós acabamos de ler. Deus prometendo ao povo que estará com eles. E de repente ele começa a falar sobre as outras nações, sobre aqueles povos que não conhecem a Deus, sobre aquelas pessoas que não servem a Deus.
e que estão servindo, na verdade, a outros deuses, e ele chama uma reunião imensa. Ele faz com que uma grande audiência aconteça. E ele está falando para as outras nações: vocês não entenderam que não existe outro Deus? Que não existe outro Senhor? Somente eu sou Deus. Nada, nenhuma outra coisa pode ser elevada à categoria de Deus. Não coloque a sua confiança em mais nada, porque em tudo aquilo que você colocar a sua confiança, você automaticamente elevará essa coisa à categoria de Deus. Se você acha que é uma pessoa que traz a felicidade para você, você eleva essa pessoa à categoria de Deus. Se você acha que é o dinheiro que traz a alegria para você, você está elevando o dinheiro à categoria de Deus. Se você acha que são seus sonhos que vão trazer a felicidade para você, você está elevando isso à categoria de Deus. Se você acha que é o seu trabalho, a sua empresa, que pode proporcionar você alegria, você está elevando isso à categoria de Deus. E eu posso dizer com certeza, porque é isso que Deus vai falar aqui a Isaías, tudo isso vai gerar profunda frustração e desânimo, porque nada disso vai poder suprir o vazio, o buraco, a necessidade existencial que existe dentro do coração humano. Somente Deus pode suprir isso. É por isso que nessa audiência ele diz: venham os meus filhos, venham do Oriente, venham do Norte, venham do Sul, venham do Leste, venham do Oeste, se congreguem aqui, venham para essa grande audiência, porque vocês serão as minhas testemunhas, vocês vão falar em meu nome, vocês vão mostrar para eles que mesmo passando por dificuldade, vocês têm um Deus que permanece ao lado, vocês têm um Deus que cuida de vocês, vocês têm um Deus que zela por vocês. E aí ele vai acabar dizendo assim: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? E é claro que nós chegamos, como eu disse, em muitos momentos da vida, que nós perguntamos: e agora, Deus? E agora, Deus? E eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse e agora, Deus? Já que o Senhor age, já que o Senhor está comigo, na situação que eu estou passando, e agora, Deus? Porque pode ser que você está passando pelo vale da sombra da morte, pode ser que você não está passando, pode ser que você já passou, pode ser que você já passou, pode ser que você ainda vai passar. Sabe por quê? Porque o dia mau, o dia ruim, ele acontece, ele chega, o dia da tristeza, ele vem. Então não importa se nós estamos passando, se nós já passamos ou se nós vamos passar. O que importa é como nós estamos preparados para passar por tudo isso. E se nós estamos percebendo a presença de Deus ao nosso lado. E agora, Deus? E a Bíblia está cheia de agora, Deus. É Deus criando, por exemplo, o primeiro casal. Quando Ele cria o primeiro casal e Ele fala: olha, vocês não podem comer do fruto que está no meio do jardim. E vai lá, Eva come e passa para o seu marido e eles comem. E agora a humanidade peca contra Deus e se afasta de Deus. E agora, Deus? E Deus fala: e agora? Agora eu vou enviar o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. É só vocês esperarem. Passa o tempo e de repente não é apenas aquele casal que caiu na maldade, mas a humanidade inteira agora está fundada em maldade, em perversidade. E toda a humanidade está um caos. E Deus está olhando para tudo aquilo e escuta: e agora, Deus? E agora, Deus? E Deus então manda um dilúvio, destrói tudo aquilo e recomeça, salvando apenas Noé e a sua família. Apenas Noé e a sua família. Passa o tempo e de repente a humanidade cresce de novo, se desenvolve uma só língua, e eles olham para tudo aquilo e falam: nós estamos sendo julgados por Deus, ou seja, Deus está contra nós, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre, vamos subir aos céus, vamos ser como Deus, vamos pegar tudo aquilo que é autoridade e vamos chegar a nós. E Deus está olhando para eles, dizendo: como é que vocês vão fazer isso? Vocês não podem roubar, vocês não podem pegar, vocês não podem ter o poder, a autoridade, a glória que eu tenho. Então ele olha para aquela humanidade e fala: preciso resolver isso, porque e agora, Deus? E ele intervém simplesmente confundindo as línguas. E aí vai um povo para cá, um povo para lá, porque já não se entende mais, e se formam as nações.
Se formam os povos como nós conhecemos hoje. Só que aí não é mais um povo contra Deus, são várias nações contra Deus, porque nenhuma delas ama a Deus. E agora, Deus? Deus fala, então eu vou chamar um povo para mim. Um povo para mim. E ele vai lá e chama Abraão. E eu vou construir através de Abraão uma grande nação. Só que ele tem um problema. Sara, a esposa de Abraão, era estéril. E agora, Deus? E Deus olha para Sara e fala, então eu vou te dar um filho. E ela tem um filho chamado Isaac, que se casa com Rebeca. E aí a continuidade da promessa passa para Isaac. Só que o problema é que Rebeca também era estéril. E agora, Deus? Deus fala, então eu vou dar um filho para Rebeca. E aí Rebeca tem 2 filhos. O filho da promessa é Jacó, que depois é transformado em Israel por Deus. Ele se casa com uma mulher chamada Raquel. E o problema é que Raquel também era estéril. E agora, Deus? Vou dar um filho para Raquel também. E a descendência de Jacó, de Israel, cresce, se desenvolve e acabam se tornando escravos no Egito. E agora, Deus? O Senhor é Deus de escravos. Tá bom, eu envio 10 pragas e tiro o meu povo do Egito. Aí o povo sai do Egito e quando chega, achando que vai conseguir se safar ileso, um grande mar na frente deles, o Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo atrás, montanhas pelos lados, e agora, Deus? E Deus fala, então tudo bem, eu abro o mar. E ele abre o mar e a nação passa a pé enxuto. Eles vão para o deserto e durante 40 anos eles andam ali vagando, só que deserto é deserto. E é por isso que chama deserto, porque não tem nada. É um calor causticante durante o dia, um frio exorbitante durante a noite. E agora, Deus? Não, tudo bem, durante o dia eu mando uma nuvem para poder cobrir o meu povo e à noite uma coluna de fogo para esquentar. E tudo isso vai ser o guia deles nesse deserto. E mais, eu não vou deixar que as roupas deles se gastem, que as sandálias se gastem, e não vou deixar eles passarem fome. Por quê? Eu faço fluir água da rocha, eu faço água salgada ficar água doce, eu dou para eles codorna, e se não tiver bom, no fim de tudo eu faço pão cair do céu. Esse povo chega diante da terra prometida, olha para todos aqueles povos, os girgazeus, os jebuseus, os heveus, todos aqueles povos que estão muito bem organizados e fortalecidos militarmente, e falam, e agora, Deus? Essa é a terra que o Senhor nos prometeu. Deus fala, vocês vão vencer todas elas. Se for preciso parar o sol, eu paro, como Ele fez. Mas vocês vão vencer todas elas. Eles vencem todas aquelas nações. Eles olham para os gigantes da terra e falam, e agora, Deus? Vocês vão vencer os gigantes. Todos eles. Inclusive aquele último que um menininho vai vencer com uma pedrada na testa. Fica tranquilo. Eu estou com vocês. O tempo vai passar e o povo vai se desviar da fé, não vai querer dar ouvidos à voz de Deus e vai começar a produzir ídolos. E aí você fala, o povo está se desviando. E agora, Deus? Deus começa a levantar profetas. Pode ficar tranquilo, eu levanto profetas, homens fiéis, que vão ensinar o meu povo a respeito da minha palavra. E vão manter viva a chama do avivamento. No fim de tudo, nós temos Deus vindo em carne, através de Jesus Cristo, para resolver o problema da humanidade, porque agora a humanidade toda está desviada e precisa resolver o problema do pecado. E todos nós, a uma, juntos dizemos, e agora, Deus? Ele fala, eu envio meu filho. O descendente da mulher que eu prometi lá em Gênesis, quando Adão e Eva se desviaram, comeram do fruto, ele vai vir. Mas Deus, ele foi preso. Deus, ele está sendo espancado. Deus, ele está sendo crucificado.
Deus, ele foi morto. E agora, Deus? Não tem problema não, eu ressuscito ele. Não tem problema não, ele vai ressuscitar. Essa é a história do Deus que age. O Deus agindo durante toda a Bíblia, durante toda a história. É o Deus que age na minha vida, é o Deus que age na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Você pode escutar essa história de duas formas. Um Deus que olha para você e simplesmente fala, você vai fazer a minha vontade. Ou você pode olhar para um outro ângulo, para uma outra ótica, por uma outra perspectiva. Não de um Deus cruel que simplesmente está falando, você vai fazer a minha vontade. Você pode olhar pela perspectiva de Jesus. Porque depois que Jesus morreu, diz que haviam 2 discípulos que, desanimados com tudo que havia acontecido, estavam voltando para Emaús, pegaram aquela estradinha de Jerusalém para Emaús e estavam andando por ali, e de repente Jesus começa a conversar com eles no meio da estrada e pergunta para eles, por que vocês estão tão desanimados? Por que vocês estão tão tristes? E aí os discípulos falam com ele, você não está sabendo de nada? Você não ouviu as últimas notícias? Você não estava ligado no jornal? Você não acompanhou a televisão? Estava dando em todos os noticiários. O quê? O que aconteceu? Jesus, nós esperávamos que ele fosse o Messias. Era um homem profundo em palavras e em poder diante de Deus. Fazia coisas extraordinárias, mas ele foi morto. Jesus morreu. Jesus morreu. Aí Jesus vai olhar para eles e falar assim, não, essa notícia já é velha. Essa notícia já é velha. Mas como assim essa notícia já é velha? Acabou de acontecer. Foi agora, 3 dias. Não, é velha. Velha como? Jesus não morreu. Apenas. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Deus agiu. Ele já ressuscitou. A última palavra nesse mundo não é morte, a última palavra nesse mundo não é desânimo, a última palavra para Deus não é destruição, a última palavra para Deus não é desamparo, a última palavra para Deus não é desamor, desafeto, não é descuido, não é... a última palavra para Deus não é esse caos que nós vivemos hoje. A última palavra para Deus é vida. Vida e vida com abundância, vida e vida em todos os sentidos, vida mesmo quando a morte tenta se manifestar a nós de várias maneiras, não apenas da forma física, mas quando a morte tenta destruir as nossas emoções, quando a morte tenta destruir os nossos sonhos, quando a morte tenta destruir as nossas impressões positivas da vida, quando a morte tenta destruir o nosso gozo e o nosso bem-estar, quando a morte tenta destruir a nossa família, quando a morte tenta destruir a nossa sociedade, quando a morte tenta destruir nosso país por meio da corrupção, quando a morte tenta destruir uma perspectiva saudável de futuro para uma sociedade, quando a morte ela tenta, de uma maneira muito dinâmica, engendrar dentro de uma sociedade, no meio de um povo, e roubar deles aquilo que eles mais precisam, que é a capacidade de se manter firmes, olhando para Deus e crendo que esse Deus, independente do momento que estamos passando, sempre agirá em benefício do seu povo. Sempre. Deus sempre agirá em benefício do seu povo. São 49 anos da nossa comunidade evangélica livre, da IL. 49 anos onde, se pegássemos as histórias que se reúnem aqui, a grande bênção da igreja é que ela não reúne pessoas, ela reúne histórias. E cada um tem a história. Cada um poderia contar uma história muito específica da IL que é experimentada na sua individualidade, na sua pessoalidade, e que poderia
assim como nós relatamos esses milagres descritos na Bíblia, relatar durante muito tempo, durante muitos anos, e todos esses anos, que Deus agiu. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus agiu. E que valeu a pena esperar. São 49 anos experimentando a ação de Deus. 49 anos experimentando um Deus que age. 49 anos esperando nesse Deus, porque nele vale a pena esperar. 49 anos fazendo parte dessa congregação que foi chamada em toda a terra para testemunhar a todos os povos que não existe ídolo, que não existe dinheiro, que não existe outro alguém, que não existe nada além do nosso Deus que pode suprir aquilo que nós realmente precisamos para nossas almas, para nossa paz, para o nosso cuidado. Esse Deus, somente Ele pode dar. Essa é a mensagem de Deus para Isaías. Essa é a mensagem que Deus segredou ao meu coração. Essa é a mensagem que Ele está segredando ao seu. Essa é a mensagem que Ele espera que você transmita a outras pessoas, dizendo: está difícil, pode ficar difícil, mas vale a pena. Vale a pena continuar servindo a Deus, em qualquer que seja o momento. Que o Senhor nos dê esse ânimo de continuarmos por mais 49 anos, enfrentando todos os desafios, passando por vales de sombra e morte, mas ainda assim permanecermos deslumbrados com a grandeza, o poder e o amor desse Deus. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida e a nossa comunidade.